Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e, como prometido, hoje o assunto vai ser doenças orovolvares. No vídeo anterior eu havia falado que eu explicaria como funcionaria a manobra de hand grip test aqui e realmente eu vou, que era um erro que eu cometi, que era para me ter explicado no vídeo anterior, mas eu não tinha compreendido muito bem como funcionava, porém dessa vez eu compreendi, tá? Então, assim, antes de eu iniciar a explicação, deixa eu explicar de onde que eu estou tirando as informações daqui, tá? Porque eu tirei de duas fontes. A primeira fonte foi do slide do meu professor, que seu nome dos meus professores, que, se eu não me engano, está baseado em 3 livros. Eu não sei exatamente qual. Eu não conferi qual que ele usou para o slide, mas normalmente é o do Harrison que eles usam e o. Eu esqueci o nome do outro. No final do vídeo eu falo. Mas enfim, eu tô tirando as informações do slide do professor, então dá pra você acompanhar pelo slide do professor e por um livro que eu tenho aqui da Sanarflix, né? Que na verdade é da Sanar Residência, que eu acabei recebendo, só que ele é do ano de 2023, eu acho, 2021. Entre 2021 e 2023, então assim, ele não tá tão atualizado, mas por essas doenças orovolvares serem doenças, vamos dizer assim, antigas, então eu acredito que não tenha tanta diferença assim nas informações. Então foi daqui que eu tirei algumas coisas em si, tá? Porque tem algumas coisas que talvez eu fale aqui, que não esteja no slide do professor, e sim dentro deste livro, mas é só para complementar a explicação. Então, se você abrir o slide aí do professor, você vai ver que ele vai iniciar falando das bulhas acessórias, né, das bulhas normais, B1 e B2, e das bulhas acessórias, que seriam B3 e B4. Então, vou iniciar falando delas, assim, apesar de eu gravar um vídeo específico falando apenas das bulhas acessórias, tá? A primeira bulha que a gente tem é justamente a bulha B1. Ela vai ter o nosso som, que é o TUM. Ela vai ser do fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide. Então, quando a válvula mitral e a válvula tricúspide, que elas se fecham ao mesmo tempo, vai formar esse TUM, o som que a gente escuta, que é a B1. Lembrando que a B1, ela vai coincidir com o quê? Com o pulso carotídeo. Então, na hora quando você for fazer a ausculta cardíaca, já ia falar ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, você tem que estar com o dedinho aqui na carótida, ou se não é possível fazer na carótida, vai na radial, vai na braquial, vai na femoral, sabe, na pediosa, que a gente tem esses lugares, mas o mais aconselhável realmente é aqui na carótida, e você vai ver qual que é a B1 em si. Então, a gente tem a B1, que é o fechamento da válvula tricúspide e da válvula mitral, que vai coincidir justamente com o bulbo carotídeo. Diversos são os determinantes, tá, da intensidade da B1 em si. E a B1 ela tem o seu desdobramento. Assim como a B1 tem seu desdobramento, a B2 também vai ter o seu desdobramento. Eu vou falar sobre isso. Só que a B2 em específico tem o seu desdobramento fisiológico, mas tem o desdobramento paradoxal da B2, tá? O que é o desdobramento? É quando as válvulas elas não se fecham ao mesmo tempo. Então, quando a válvula tricúspide se fecha uma hora e depois que a válvula tricúspide se fechou, a válvula mitral se fecha, elas não estão se fechando ao mesmo tempo, é um desdobramento. Isso é um desdobramento que a gente fala. Então, existe sim o desdobramento da B1. Tá? Então, diversas causas podem acabar causando esse desdobramento em si. A bulha 2, a B2 no caso, a segunda bulha cardíaca, a gente sabe que a B1 ela era o fechamento da válvula mitral tricúspide, então a gente escutaria melhor a B1 justamente na válvula mitral e tricúspide. A B2 vai ser na válvula aórtica e na válvula pulmonar. Então, eu quero escutar muito bem a B2, então você vai lá na válvula aórtica e depois vai lá na válvula pulmonar. Ela vai ter já o som de Tá, que a gente tem. Ela tem justamente a origem do fechamento das válvulas aórtica e pulmonar em si. E aqui foi o que eu falei, tem o desdobramento. Aqui já vai ser um pouco, vamos dizer assim, mais chatinho, porque vai envolver a parte da inspiração e da expiração. Na expiração, eu sempre confundo, então, inspiração
expiração. Na expiração, a B2 ela é única. Então, assim, na expiração, vamos dizer que você vai ter, o desdobramento fisiológico. Ah, Ana Clara, o desdobramento ele sempre vai acontecer? Não, às vezes pode ter pode ser o normal, o coração do paciente, as válvulas não estão normais, então elas vão se fechar ao mesmo tempo. Mas pode acontecer de ter justamente esse desdobramento fisiológico. O que acontece? Normalmente, a válvula aórtica, ela se fecha primeiro. Nesse desdobramento fisiológico, a válvula aórtica ela se fecharia primeiro e depois a válvula pulmonar se fecharia. Então, quando isso acontece, você acaba escutando a B2 de forma única, só a B2 em si, você não escuta tá, entendeu? Então, você escuta só tá. Então, olha só, na expiração, a B2 é única, porém, na expiração. Na inspiração, quando a gente respira assim, devido ao aumento do retorno venoso, porque o que acontece? Quando você inspira, o tórax se expande, então a pressão dentro do tórax, se eu não me engano, diminui e isso aumenta o retorno venoso. Então, assim, quando isso acontece, quando você tem esse aumento do retorno venoso, você vai ter o fechamento da válvula pulmonar mais atrasado. E esse é o desdobramento fisiológico da B2. Então, você escutaria um tá, se eu não me engano. Só que isso foi o que eu falei, seria um desdobramento fisiológico, seria normal. Então, na expiração, a B2 é única. Você só escuta um tá. Na inspiração, você vai escutar, você escutaria, eu acho que um tá. Justamente porque você vai ter um aumento do retorno venoso e teria meio que um atraso assim no enchimento da válvula pulmonar. Então aconteceria um tá mais atrasado em si, isso na inspiração. Então normalmente a válvula aórtica ela fecha um pouco antes que a válvula pulmonar. Isso tá normal. Mas a maior parte do tempo, essa diferença que a gente escuta é tão pequena que a gente acaba escutando um som único. Se tá assim, por isso que a B2 é única na expiração. Na inspiração, a válvula aórtica, ela acaba, aliás, a válvula pulmonar, ela acaba atrasando um pouco. Quando inspiramos, a pressão dentro do tórax diminui, isso faz com que mais sangue... isso aí eu já expliquei, enfim. Aí é o seguinte, na verdade eu vou ler o que tá escrito aqui, na maior parte do tempo essa diferença é tão pequena que ouvimos um único som. Quando inspiramos, a pressão dentro do tórax diminui, isso faz com que mais sangue volte pelas veias e vá para o coração direito, o ventrículo direito recebe mais sangue, ou seja, você vai ter um aumento de retorno venoso para o lado direito. Como o ventrículo direito recebeu mais sangue, ele vai demorar um pouco mais para ejetar o sangue. Para ejetar o sangue para a artéria pulmonar. Então, a sístole do ventrículo direito ela vai ficar um pouco mais longa, então a válvula aórtica, a válvula pulmonar, ela acaba se fechando mais tardiamente, sabe? Demora um pouco mais para se fechar. Na expiração, então a gente sabe que na expiração, A2 e P2, que seria a válvula aórtica e a válvula pulmonar, elas ficam muito próximas uma da outra, por isso a gente escuta essa B2 única. Na inspiração, foi o que eu falei, gente, isso aqui é um pouquinho chatinho, pelo menos pra mim é um pouco chato. Na inspiração, aumentou o retorno venoso, o ventrículo direito ele vai demorar um pouco para ejetar esse sangue para a artéria pulmonar, então a P2, a válvula pulmonar, ela vai demorar a se fechar, então o fechamento da válvula pulmonar ela se atrasa. Portanto, você vai surge um intervalo maior entre a 2 e P2 e a gente ouve dois componentes separados, que é esse tá da A2, depois tá de novo da P2. E tem o desdobramento paradoxal da B2. Esse desdobramento
paradoxal da B2 vai ser o contrário da fisiológico. Então, vamos supor o seguinte. Esse desdobramento paradoxal da B2... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, peraí. Tá. A gente sabe, então, que na inspiração, quem iria atrasar era a P2, a válvula pulmonar. Aqui, no caso, quem vai atrasar já vai ser a válvula aórtica, A2. Então, na expiração, o componente A2 está atrasado. Na expiração, era o quê? No desdobramento fisiológico da B2. Na expiração, A2 e P2 eram audíveis. Na inspiração, P2 que ficava atrasado. Aqui já é o contrário. Na expiração, o A2 ele fica atrasado em relação a P2. Então, assim, na expiração, o componente A2 está atrasado em relação a P2, por isso há o seu desdobramento. Já na inspiração, ocorre o atraso fisiológico da P2, sabe? Que leva esse componente encontrado no A2. É um contrário do outro, basicamente. O que mais que eu posso falar? Tem a terceira bolha cardíaca, que é a B3. A B3, ela, vamos dizer assim, ela se inicia no início da diástole, então a B3 ela vai estar ali muito próxima, a B3 está próximo, B4 é de B1 e B3 eu acho que é de B2, exatamente. Então, na terceira bolha, como ela vai estar no início da diástole, e a gente vai estar próximo a B2 em si. Então, a B3 ela vai acontecer em qual fase? Isso aqui eu vou explicar melhor na bolhas acessórias. Mas ela vai acontecer na fase do... Como que fala? Na fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo. E ela vai acontecer... devido a uma súbita tensão, vai ter uma tensão bem forte ali no músculo papilar e na corda tendinhas, cordas tendinhas, lembrei o nome. Ou se não, cordoalhas, eu acho. Eu acho que é a mesma estrutura. Enfim, essa parte de bolhas eu vou explicar melhor na bolhas acessórias. É porque o professor, ele inicia um slide falando sobre as bolhas, então por isso que eu tô revendo aqui. B3 vai ter o som de trum, tá? No SAM, pode até separar. A B3 é mais difícil de escutar, mas você vai ver que o som não é limpo. Ele vai estar no trum, tá, vai trum, tá. Vai estar tão coisa assim que você parece que é normal, mas não é normal, tá? No SAM que eu tô falando. A quarta bolha, ela vai aparecer no final da diástole, então ela vai aparecer mais ou menos ali no início da sístole, então ela vai estar presente, ela vai estar grudada com a B1. Então, qual o som que você vai escutar? Tum-tá-tá. Esse é o som da B4. Tum-tá-tá. B3 é trum-tá. 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 Agora, B4, tum-tá-tá. Mas eu acho que eu confundi. B3 eu acho que vai ser tum-tá. Vou ter que rever isso, porque eu acho que eu anotei errado. Eu anotei errado, realmente, porque se o B4 tá junto com a B1, é trum-tá. E a B3 que vai ser tum-tá-tá, que vai estar próximo... Exatamente, gente, eu confundi. Perdão mesmo, tá? Anotem aí, eu errei. Que a gente fala que é até o galopar, né, do cavalo. Então, tum-tá-tá. A B4 que é trum-tá. Nossa, eu tô revoltado com isso. Porque eu fui tanta monitoria, já era pra mim ter gravado isso na minha cabeça. Mas enfim, gente, peço perdão, tá? De verdade. Em relação, só uma... o que acontece? A B4, ela vai acontecer na fase de contração, como fala? Na sístole atrial, na verdade. Na fibrilação atrial, não tem a sístole atrial. Então, justamente na fibrilação atrial, você não vai ter a presença de B4, tá? Enfim, falei de bolhas. Muito mal explicado. Mas a gente vai falar agora o que nos interessa, que são realmente as doenças orovalvares, tá?
A primeira que eu vou começar a iniciar a falar é justamente de uma estenose aórtica. Só relembrando o que eu havia citado no vídeo anterior sobre o sopro. Estenose é quando a válvula tem dificuldade para se abrir. Insuficiência é quando a válvula tem dificuldade para se fechar, tá? Só relembrando assim para a gente seguir os nossos raciocínios aqui. Na estenose aórtica, ela vai ser uma doença de problema de coração esquerdo, tá? Devido a uma sobrecarga pressórica que você vai ter. Por quê? Vamos lá. Como que seria a estenose aórtica? Foi o que eu falei, a válvula tem dificuldade para se abrir. Então, o ventrículo esquerdo, durante a sístole, essa válvula aórtica ela tem que estar aberta. Se ela não consegue se abrir direito, vai ter um pequeno orifício para passar o sangue. Então, o VE, o ventrículo esquerdo, ele vai precisar gerar uma força maior, muito maior, para conseguir vencer, meu voz está falhando, essa resistência da artéria, né, da artéria aórtica em si, da aorta em si, causada pelo estreitamento desse vaso. Então, por causa disso, ele é uma sobrecarga pressórica, porque ele vai precisar de uma força maior para vencer essa resistência. Então, assim, olha, ele afeta aproximadamente 3% da população, tá? Acima de 75 anos. Nos jovens, vai estar muito relacionado com a etiologia reumática e com a doença congênita da bicúspide, tá? Da mitral. Só que assim, deixa eu explicar para vocês o seguinte, tá muito relacionado justamente com essa etiologia reumática, mas não é que tá relacionado, mas não é tão frequente assim ver. A gente vai ver que a febre reumática, a doença reumática, ela vai ocasionar principalmente uma insuficiência mitral e uma estenose mitral. Não que não pode acontecer numa estenose aórtica, pode até acontecer, mas não é tão frequente assim quanto as outras anteriores, sabe? Então, assim, novamente, a estenose aórtica, ela é uma doença que vai afetar justamente o coração esquerdo devido a essa sobrecarga pressórica. O ventrículo esquerdo ele vai ter que realizar uma força maior para vencer a pressão da aorta devido a esse estreitamento da válvula aórtica em si. Então, a gente tem a tríade clássica dos sintomas, tá? Que é uma dor torácica, que vai ser essa angina em si. Se precisa vencer uma força maior, vai ter um buraco estreito, então vai estar passando consequentemente pouco sangue, o coração vai ter que fazer uma maior força, vai ter um momento que ele vai hipertrofiar. Se o coração hipertrofia, ele não tem força para bombear sangue, vai precisar de mais oxigênio, como vai ter pouco sangue chegando, vai causar essa angina, sabe? De maneira mais resumida assim. Então, vai ter a tríade clássica que a gente tem é justamente essa dor torácica, essa angina. Pode também causar síncope ou dispneia. Como a síncope, eu acredito que é justamente por causa que vai ter pouco fluxo sanguíneo sendo bombeado, né? Isso, gente, eu não tenho certeza da fisiologia, tá? Eu tô indo assim, mais ou menos pelo que eu lembro. No caso da dispneia, como que o ventrículo esquerdo ele vai precisar ter uma força maior e pouco sangue vai estar sendo jogado, eu acho que é capaz de que talvez acumule sangue no átrio esquerdo. Se acumulou sangue no átrio esquerdo, isso aumenta uma pressão dentro, vai ter um aumento da pressão pulmonar, você vai ter uma hipertensão pulmonar. Então, eu acho que isso vai ter uma congestão ali que causaria a dispneia. Eu vou confirmar com o chat GPT essa minha explicação e depois eu volto e falo se o que eu falei está certo ou errado, tá? Eu peço perdão, eu devia ter feito isso antes. Está certo, gente, o que eu falei, tá? Graças a Deus. Enfim, então, essa seria a tríade clássica e por que cada uma delas aconteceria, tá?
Então a gente sabe lá, anota aí no papelzinho, as principais características da estenose aórtica. A estenose aórtica é uma doença do coração esquerdo, por sobrecarga pressórica. A gente sabe que ela vai afetar muito o idoso, tá? Uma população, na verdade, afeta aproximadamente... Não é muito idoso, 3% da população acima de 75 anos, né? Nos jovens vai estar relacionado com a febre reumática, apesar de não ser tão frequente em si. Aí a gente sabe que a tríade clássica comum é dor torácica, que seria a nossa angina, síncope e dispneia. Quando o paciente é assintomático, tá? Porque pode acontecer dele ser assintomático, normalmente dos casos é assintomático. A partir do momento quando o paciente ele já apresenta esses sintomas, infelizmente, ele tem uma taxa de sobrevida média, mais ou menos, é uma taxa média ali de 2 a 3 anos, tá? Aí foi o que eu falei, a angina na estenose aórtica é consequência dessa hipertrofia ventricular compensatória por aumento da pós-carga. Lembrando o que isso quer dizer. A pós-carga, ela é basicamente a força a resistência que o qual... É a resistência que o ventrículo precisa bombear o sangue, vamos dizer assim. É a força com a qual o ventrículo precisa fazer para bombear o sangue, e a pré-carga é a quantidade de sangue que esse ventrículo vai receber, que eu acho que está relacionado com a lei de Frank-Starling, né? Então, assim, foi o que eu falei. Você vai ter realmente o aumento da pós-carga, porque tá com o orifício pequeno ali na válvula aórtica, então o ventrículo esquerdo ele vai ter que fazer uma força maior para ejetar esse sangue para a aorta. Então aumentou a pós-carga. Se aumentou a pós-carga, esse ventrículo está toda hora fazendo força, vai chegar um momento em que esse ventrículo esquerdo ele vai acabar se hipertrofiando. Se ele se hipertrofia, vai precisar uma demanda maior de oxigênio. Só que tá chegando pouco sangue também, então se tá chegando pouco sangue, tá chegando pouco oxigênio, bom, tá aí a angina. Vai pedir uma demanda maior de oxigênio, mas a oferta vai ser pequena, vai ser esse desbalanço entre a oferta e demanda. Como que a gente auscultaria? Isso aqui que eu tô falando agora não tá no livro, não tá nem no slide do professor, tá? Isso tá no slide, tá na parte do que tava no escrito no quadro da monitoria que eu fui. Então, isso aqui é coisa dos monitores, tá? Como a gente auscultaria, que a gente espera encontrar a ausculta cardíaca de uma estenose aórtica? Ritmo regular em 3 tempos, M1 maior que T1, A2 maior que P2, bulhas normofonéticas com presença de B4. Ana Clara, por que com presença de B4? Presença de B4, tá? Com sopro. Deixa eu ver se eu lembro. Em sopro sistólico, eu acho. Acho que tem sopro sistólico em si. Não fala aqui. Com presença de sopro sistólico, tá? Principalmente aonde em foco aórtico, se é uma estenose aórtica, e aqui o sopro ele vai se irradiar para a fúrcula external, tá? Ou para as carótidas. Então, assim, é ritmo regular em 3 tempos, M1 maior que T1, A2 maior que P2, bulhas normofonéticas, com presença de B4, de VE, lembrando que o B4 ele vai acontecer no final da diástole, então ali próximo ali da sístole, com sopro diastólico, com sopro sistólico, com sopro sistólico em foco aórtico, irradiando para a fúrcula external. Ainda que assim, a gente vai ver que o ictus na estenose aórtica, ele é um ictus não palpável, tá? Ana Clara, o que é o ictus mesmo? Vou falar melhor disso no precórdio, tá? Em pulso arterial também, que vai ser os próximos vídeos, vai ser pulso arterial e pulso venoso. Então, o ictus aqui não é palpável, o pulso vai ser parvus et tardus. O que significa isso? O pulso vai ser um pulso filiforme e um pulso lento. Porque, só ver aqui um negócio, um minutinho. Pulso filiforme é o famoso pulso fraco, né? Pelo amor de Deus, não fala que o pulso é fraco. Esse aqui é um termo muito leigo, tá? É pulso filiforme que a gente fala.
Como a gente sabe que o VE, ele tem que ter vai acabar aumentando essa pós-carga, né? Que ele vai ter que vencer a resistência da aorta para injetar sangue. Então, o orifício está pequeno, só que menos sangue vai chegar. Então, isso vai gerar o quê? O pulso, justamente, se tem menos sangue chegando, o pulso vai estar fraco. O pulso filiforme que a gente tem. Tá o pulso fraco, abertura pequena, o sangue tá passando, pouco sangue tá passando, e se esse pouco sangue tá passando, ele também vai estar passando de forma lenta. Por isso ele vai ficar com um pulso tardio, um pulso mais lento, né? Um pulso tardio. Então, parvos e tardos por causa disso, porque pouco sangue está passando, se pouco sangue está passando filiforme, e está passando mais lentamente por causa do orifício estar pequeno, então pulso tardio, sabe? Parvos e tardos. Basicamente isso. E vai ter a diminuição da manobra de hand grip test, que eu não lembro se eu expliquei sobre isso no início do vídeo, mas eu vou explicar aqui de novo. Relembrando do vídeo anterior, o que é a manobra do hand grip test? Pede para o paciente juntar as duas mãozinhas assim e ele fazer uma força. Por algum motivo, que eu não sei qual, isso vai aumentar a resistência periférica. Só que assim, por que vai estar diminuído? Aqui, no caso, o sopro vai estar diminuído, né? Com essa manobra de hand grip test. A manobra dessa hand grip test, ela aumenta a resistência vascular periférica. Na estenose aórtica, você já tem uma resistência por causa que o orifício está pequeno. Então, o orifício já tem resistência. Fez ainda isso aqui, vai ter uma resistência maior. Então, quando você faz essa manobra, você vai dificultar mais ainda para o sangue ser ejetado para a aorta. Então, se vamos dizer assim, tá com pouco sangue sendo ejetado na aorta, e a gente sabe que o sopro aqui é um sopro sistólico, se tem pouco sangue sendo ejetado, e não vai ter o turbilhonamento, né, que a gente viu no vídeo anterior, que para que haja o sopro é necessário do fluxo ser um fluxo turbilionar, né, ter um aumento da pressão, ter um aumento da velocidade. Então, isso vai diminuir o fluxo para a aorta, para a artéria aorta, né? Então, o sopro vai acabar diminuindo. Então, a manobra aumenta a resistência vascular periférica, como na estenose aórtica. Fica mais difícil para ejetar sangue para a aorta, o fluxo da aorta pulmonar, da válvula aórtica diminui, e o sopro, como ele depende do fluxo turbilionar, o sopro diminui. Basicamente o que eu falei. Em relação à estenose aórtica, é isso, tá? Agora a gente vai para a insuficiência mitral. Tá. Aqui na insuficiência mitral, a principal doença que vai estar relacionada aqui é justamente a febre reumática, que nem eu havia citado. A insuficiência mitral, ela também é uma doença do coração esquerdo, né? Porque ela vai estar entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Só que aqui, ao contrário da estenose aórtica, que era sobre uma sobrecarga volumétrica, aliás, pressórica, aqui na insuficiência mitral vai ser uma sobrecarga volumétrica que você vai ter. Por quê? A válvula mitral, ela não fecha direito. Lembra que na insuficiência, a válvula não fecha direito. Então, o que acontece? Como a válvula não fecha direito, pensa comigo, a válvula mitral na diástole, na sístole. Na diástole, ela tem que estar aberta para justamente encher o VE ali. E na sístole, ela tem que estar fechada, porque o sangue ele vai passar e não pode regurgitar para cima, né? Então, assim, a mitral, ela não vai fechar direito. Então, esse sangue ele vai acabar regurgitando pro átrio esquerdo de novo. Quando esse sangue ele retorna pro átrio esquerdo, acaba que... Como que eu vou explicar isso? Tá o coração normal. Aconteceu a diástole, tem que estar aberta. Então, tava a sístole, o sangue que tava aqui é o ventrículo,
aqui é o átrio. O sangue, aconteceu a sístole, então a válvula, vou fazer isso aqui, ó, aberto, fechado, tá? Na sístole, a válvula mitral tem que estar fechada. Por quê? O sangue está no ventrículo, ele não pode voltar para cima, porque o ventrículo vai fazer força para ejetar o sangue para a aorta. Enquanto aqui está fazendo força para ejetar sangue para a aorta, na sístole, aqui vai estar enchendo. Na diástole, abriu. Então, o sangue que estava aqui em cima, ele aconteceu, ele escorreu para o ventrículo. Então, exatamente, na diástole, isso aqui encheu. Aí, sístole, fechou, pum, jogou. Mais ou menos é assim que funciona. Isso aqui é a sístole. Se na sístole, contar para acontecer a sístole, só que aí você tem uma insuficiência, então ela não conseguiu se fechar completamente. Vamos supor que ela está aberta. Aqui, que na sístole, você sabe que aqui na sístole tem que estar fechado para que se encha de sangue. Então aqui já vai estar enchendo de sangue. Quando aconteceu a sístole aqui, o sangue ele vai acabar voltando para cima. Só que aqui já tinha mais sangue. Então, se aqui já tinha mais sangue e o sangue que estava aqui ele volta, concordo que mais sangue vai voltar para o átrio esquerdo. Só que esse aí vai aumentar a quantidade de volume dentro do átrio esquerdo. Só que esse volume que estava aqui ele tem que ir para algum lugar. E ele vai acabar voltando pro ventrículo esquerdo de novo. Entendeu? Então vai ter uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, porque ele vai estar recebendo sangue tanto do átrio esquerdo, já vindo, quanto do sangue que regurgitou. Então isso vai aumentar o volume dentro do ventrículo esquerdo. Não sei se vocês estão entendendo comigo, entendeu? Então é uma sobrecarga volumétrica que você vai ter. A etiologia principal é justamente a febre reumática. Ana Clara, por que a febre reumática? Vou explicar. A febre reumática, ela é uma doença, né? Ela é uma febre. Na verdade, existe a doença reumática, em que ela vai afetar as nossas articulações. É dividida em 2 tipos, né? Tem a que afeta as articulações, que é mais relacionado com uma degeneração, e tem a inflamação em si. Então, a febre reumática, ela acontece após a infecção da bactéria do Streptococcus pyogenes, lá desse patógeno em si. Geralmente causado por uma faringoamidalite. O problema não é a bactéria presente em si na válvula, sabe? Na válvula em si. Como a gente está falando de insuficiência mitral, então na válvula mitral. O problema não é que essa bactéria está na válvula mitral. O problema é que, quando ela está na válvula mitral, o corpo reconhece: opa, tem algo de errado. O corpo vai reagir como se fosse uma doença autoimune. Então, ele vai acabar destruindo esse patógeno. Só que esse patógeno, ele está onde? Ele está na válvula. Se o corpo manda um mecanismo para destruir aquilo, vai acabar lesionando essa válvula. E neste lugar, se está lesionado, vai acontecer a cicatrização mais tarde, né? E o que é o tecido que cicatriza? Vai ter o depósito de fibrinas, né? Então, assim, de tecido fibrinoso. Então, a fibrina, ela é resistente, ela é dura. Então, ela não serve para contrair, para abrir, para fechar. Então, vai justamente ter essa dificuldade em si. Então, olha só, as doenças reumáticas são divididas em 2 grupos: doenças autoimunes e inflamatórias e doenças degenerativas mecânicas, né, que nem eu falei. Doença reumática autoimune ocorre quando o sistema imunológico ele ataca por engano os tecidos saudáveis do corpo, e eles podem afetar não apenas articulações, mas como órgãos internos, como rins, pulmão e coração, que nesse caso aqui é o coração. A doença degenerativa está mais associada aos desgastes da cartilagem, das estruturas articulares em si, frequentemente associada ao envelhecimento e à sobrecarga em si, tá? Então, a válvula mais acometida nesse caso da febre reumática é a válvula mitral, tá? Depois da válvula mitral é a válvula aórtica. Por que é importante vocês entenderem isso? Eu expliquei, vai ter o depósito de fibrina, a válvula não vai conseguir se fechar direito, porque ela não
não mexe, né? Não, a fibrina, ela dura, né, em si. Então, vai gerar essa insuficiência. Com o tempo, quanto mais, se você não tratar essa febre reumática, com o tempo, essa válvula vai ficar cada vez mais lesionada, vai ter a substituição cada vez mais por tecido fibroso, né, tecido cicatricial, né, em si, só que isso vai causar o quê? Uma deformidade. E vai obstruir cada vez mais essa válvula mitral, ela vai ficar cada vez mais grossa. Porra, você tá ficando cada vez mais grossa, o orifício vai diminuindo. Então, nossa, o orifício, né, cara? Você falou que o orifício que diminui é de uma estenose. Então, se você não tratar essa febre reumática, se você não tratar a insuficiência mitral, ela pode evoluir para uma estenose mitral. Então tá aí, a febre reumática ela vai estar presente principalmente na insuficiência mitral, na estenose mitral e também na estenose aórtica, que foi que eu citei lá anteriormente como que funcionava. Pensando assim, eu acho que a febre reumática, eu acho que ela também pode causar uma insuficiência aórtica, porque se ela cometer a válvula aórtica, vai acontecer vai seguir a mesma linha de raciocínio que uma insuficiência mitral. Só que eu acho que não é tão comum assim, porque foi que eu falei, afeta principalmente a válvula mitral, mas depois a aórtica, mas enfim, né? Então, a válvula mais acometida é a mitral, depois a aórtica, sendo assim, inicialmente o paciente apresenta uma insuficiência valvar por uma inflamação aguda, com o tempo, se não tratado, vai fibrosar, vai ter essa deformidade, vai acabar predominando essa estenose valvar, causando a clássica estenose mitral, né? Estenose mitral reumática que a gente tem. Tem uma coisa que a gente chama de prolapso da válvula mitral. Isso aqui é antes mesmo de acontecer uma insuficiência mitral, tá? Se você não resolver esse prolapso da válvula mitral, vai gerar essa insuficiência mitral, que é basicamente o seguinte. O que é esse prolapso? Os folhetos em si da válvula mitral, eles ficam, como que é a palavra? Eles ficam redundantes, eles vão ficar folgados. Então, quando acontece a sístole, eles vão acabar sendo puxados para dentro, eles vão entrar para dentro do ventrículo, sabe? Aliás, para dentro do átrio esquerdo durante a sístole em si. Então, pera. Não, tá certo. Eles vão acabar, porque na minha cabeça eles vão ir pra cá, mas eles vão realmente vai pra cima, assim, no caso vai ter a contração aqui, e como aqui tem que estar fechado, não vai estar fechado direito, né? E vai subir assim pra cima. Enfim, eles vão acabar, então, voltando pra cima, vão acabar entrando dentro do átrio esquerdo, e isso vai acabar sobrecarregando o átrio esquerdo, né? Porque, assim, vai ter o refluxo, né? Esse refluxo, ele vai fazer com que o ventrículo esquerdo perde a sua eficiência, isso aumenta a pressão dentro do átrio esquerdo e com o tempo vai acabar levando essa insuficiência mitral, né? Isso no prolapso da válvula mitral. Aí o sopro aqui é um sopro sistólico também, porque a gente sabe que a válvula mitral na sístole ela tem que estar fechada. Se você está tendo um sopro, então você sabe que é um sopro sistólico. E vai aqui irradiar para a axila e para o dorso. Então, numa estenose aórtica, a gente sabe que vai irradiar para fúrculo external ou para as carótidas. Numa insuficiência mitral, vai para a axila ou senão aqui para o dorso, para as costas. Então, o problema também é no coração esquerdo, mas vai ser, no caso, uma sobrecarga volumétrica em vez de ser uma sobrecarga pressórica. Novamente, como vai ser a ausculta? Aqui também é do quadro dos monitores, tá? Aqui, no caso, você vai ter o ritmo cardíaco regular em 3 tempos, M1 maior que T1, A2 maior que P2. Aqui, no caso, vai ser presença de B3, tá? P3 de VE, porque a B3, ela vai acontecer, acho que no início da diástole.
eu acho que é no início da diástole mesmo. Então você vai ter presença de B3 em VE, vai ter um sopro sistólico em foco mitral, obviamente, que vai irradiar para a axila e para o dorso. Quais são os sintomas que a gente tem? Dispneia paroxística noturna, tosse e fadiga. Por quê? Vamos lá. A gente sabe que numa insuficiência mitral, o problema vai ser que a válvula não vai estar conseguindo se fechar direito. A mitral, ela tá ali no coração esquerdo. Não fechou direito, o sangue que estava presente no VE, ele vai regurgitar. Então, lembra que eu falei, regurgitou, vai voltar para cima, só que aí vai ter um aumento de pressão ali também no ventrículo esquerdo, porque vai acabar voltando para ele, só que isso vai acabar aumentando a pressão no ventrículo esquerdo, mas também vai aumentar uma pressão no átrio esquerdo. Regurgitou, vai acabar causando uma hipertensão pulmonar, congestionou o pulmão, bom, você tem uma dispneia paroxística noturna. Por que noturna? Porque quando você deita, facilita, eu acho que o retorno venoso, então mais sangue vai voltar, sabe? E é isso. Tosse, não sei explicar por causa da tosse, e fadiga, né? Cansaço por causa dessa dispneia em si, talvez. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou explicar pro chat GPT e eu volto aqui e explico pra vocês. Gente, tá certinho, tá? A minha explicação, tá? E em relação, a gente viu que na estenose aórtica, a manobra de Hind Group Test ficava diminuída, por causa que você já tinha uma resistência, aumentava mais essa resistência ali na aorta, pouco sangue ia, então você escutava pouco sopro acontecendo, né? Porque você não tinha esse turbilhonamento. Aqui no caso da manobra de Hind Group Test, nessa insuficiência mitral, ela vai estar aumentada, por quê? Se você aumentou a resistência vascular periférica, aumentou a pós-carga. Então, aumentou a força pelo qual o ventrículo tem que fazer para injetar o sangue. Se aumentou a pós-carga, mais sangue vai ser bombeado, né? Não tem nenhum orifício ali obstruindo, então mais sangue está sendo bombeado. Se mais sangue está sendo bombeado, o refluxo ele vai aumentar, porque o ventrículo esquerdo ele já está fraco. Ele não consegue vencer essa resistência, por isso o sopro acaba aumentando, né? Tem esse turbilhonamento em si. Então, é isso sobre insuficiência mitral. Agora a gente vai falar sobre insuficiência aórtica. No caso, acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Eu acho que eu vou... Não, tá acabando. Vou continuar falando em si. No caso de uma insuficiência aórtica, a válvula aórtica ela não vai conseguir se fechar direito. Então, é um problema no coração esquerdo ainda, só que aqui devido a uma sobrecarga volumétrica. Então, assim, por quê? Porque o sangue ele vai voltar para o ventrículo esquerdo, porque a válvula aórtica ela não consegue se fechar direito. Então, o VL já vai estar recebendo sangue. É o mesmo sentido do que a da insuficiência mitral, sabe? O VE ele já vai estar recebendo sangue do átrio, então ele vai receber sangue do átrio, mas vai estar recebendo mais sangue da aorta, ele vai receber esse sangue, esse volume extra da aorta, então aos poucos ele vai se dilatar, sabe? Se dilatou, vai aumentar a pressão no átrio esquerdo, então o sangue vai fluir, não, lógico, vai fluir pro átrio esquerdo, congestionou as artérias pulmonares, o pulmão ali, dispneia, enfim, né? Então você vai ter dispneia paroxística noturna, porque quando você se deita tem um aumento do retorno venoso e dor precordial, né? Porque uma hora ou outra vai acabar hipertrofiando esse ventrículo. E a mesma lógica vai seguir no caso do sentido de uma estenose aórtica. No exame físico, perdão, você vai ter o famoso pulso de Corrigan, que é o pulso martelo d'água, que é o pulso que, assim, o VE tá recebendo sangue do átrio esquerdo
e do refluxo da aorta, então o volume diastólico final aumenta, então mais sangue vai estar sendo bombeado, mais sangue está voltando, é o contrário do parvos e tardos, né? Então vai aumentar o volume sistólico, aumentou a pressão sistólica, pum, você tem um pulso martelo d'água, um pulso mais forte em si. No caso, a insuficiência aórtica ela pode estar relacionada com doenças que causam dilatação da raiz, tá? Como hipertensão, doenças do colágeno, como a síndrome de Marfan, a ortite, que seria uma inflamação da válvula aórtica também, e costuma apresentar sintomas clássicos, sintomas parecidos de uma insuficiência cardíaca. Apresenta sopro diastólico e foco aórtico, tá? Então, tem uma importante dilatação excêntrica do ventrículo esquerdo, tá? Por aumento da precarga, que vai ter que receber mais volume de sangue em si. Vai ter o ictus desviado para a esquerda, vai ser, eu acho que um ictus volumétrico, vai ter, eu acho que 3 maiores, que 3 polpas digitais, alguma coisa assim. E como que vai ser a ausculta? Também, novamente, vai estar ali no caso da monitoria dos professores. Na monitoria dos monitores. Então, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, M1 maior que T1, A2 maior que P2, bulhas normofonéticas, presença de B3 aqui também. Sopro diastólico com epicentro em foco aórtico e manobra de hand grip test aumentada. E tem alguns sinais clássicos, tá? Da insuficiência aórtica que a gente precisa gravar para a prova, para a vida e para a prova de residência médica. O primeiro deles que a gente tem é o sinal de Miller, né? Muller, não sei se você prefere chamar assim, que é basicamente, se você pedir para o paciente abrir a boca, você vai ver a úvula, ela vai estar batendo junto com o coração, sabe? Então esse é o sinal de Muller, sei lá. O sinal de Quink, que é basicamente você vai ter uma pulsação do leito ungueal. O que acontece? Se você pegar o dedo do paciente, você vai ver que a pulsação capilar ela vai ser bastante visível, ela vai coincidir com a pulsação do coração também. E vai ter áreas que vão estar vermelhas, outras vão estar esbranquiçadas, então esse é o sinal de Quink. O pulso de Corrigan, que é justamente esse pulso perdão, martelo d'água, e o sinal de Musset, que o paciente vai estar com a cabeça assim, ó. E vai estar junto com o pulso mesmo, né? Com o batimento cardíaco em si. Aí a gente tem a estenose mitral, que foi que eu havia citado. A estenose mitral, ela vai ser ela normalmente costuma ser secundária, né? Na verdade, normalmente não, né? Isso que eu estou falando não tenho certeza, mas foi o que eu falei. Se você não tratar uma insuficiência mitral, vai levar uma estenose mitral. Então, o problema é no coração esquerdo também, mas com o decorrer do tempo pode acabar afetando o coração direito, porque, novamente, o sangue vai se acumular no átrio esquerdo, vai aumentar a pressão no átrio esquerdo, então aumenta a pressão venosa ali, do pulmonar, hipertensão pulmonar, você vai ter congestão pulmonar, porque você vai ter o aumento da pós-carga no VD. Ausculta dos monitores também. Ritmo cardiovascular regular. Aqui no caso, a gente viu que todos os anteriores vai ser 3 tempos. Aqui nesse caso, na estenose mitral, vai ser em 2 tempos. M1 maior que T1, A2 maior que P2. Bulhas normofonéticas com sopro diastólico em foco mitral. Aqui na estenose mitral a gente não vai ter bulhas, tá? E a gente viu que a única que teria, eu acho que B3, seria na estenose... Aliás, B4 seria na estenose aórtica, porque é numa insuficiência mitral. E numa estenose mitral, seria o que a gente teria presente é justamente a B3. Até confirmando aqui, ó. Na verdade, numa insuficiência mitral e numa insuficiência aórtica, que vai ser a presença de B3.
Estenose não tem, que vai ser apenas em 2 tempos. Então, estenose aórtica é B4, presença de B4 que a gente tem. Numa insuficiência mitral e numa insuficiência aórtica, a gente vai ter a presença de B3. Numa estenose mitral, a gente vai ter... numa estenose mitral a gente não vai ter. É sopro. Sopro não, bulhas não fonéticas. Porque sopro tem, que é o sopro diastólico em foco mitral. Enfim, continuando. Sintomas. Dispneia paroxística noturna, ortopneia, que é, se não me engano, o paciente ele sente falta de ar de pé, né? Na ortopneia, eu acho que é isso, espera. Apneia, ele sente falta de ar ao deitar, mas se alivia ao ficar em pé ou sentado. Eu acho que menos sangue vai chegar no coração. Mas no caso era pra ser o contrário, né? Estranho, tá. E tem a manobra de Valsalva, né? Claro, o que é a manobra de Valsalva? Não, peraí, eu tô inculcado com esse negócio aqui, peraí. Tá certo, porque eu esqueci que quando o paciente se deita, né, vai ter um aumento do retorno venoso, então vai congestionar o pulmão, né? Estou falando disso toda hora e me confundi em relação a isso. Enfim, sobre a manobra de Valsalva, o que é essa manobra? O que é essa manobra? Você vai pedir o paciente tampar o nariz, eu não vou conseguir falar, né? Mas vai pedir o paciente fechar o nariz, fechar a boca e fazer força, né? Então, ó, pede o paciente fechar o nariz, respire fundo, prenda as narinas prenda as narinas fechadas com os dedos, fecha a boca e sopre o ar pelo nariz ainda fechado para equalizar a pressão. Essa manobra de Valsalva, geralmente ela vai fazer o sopro diminuir. Por quê? A manobra de Valsalva, ela vai aumentar a pressão dentro do tórax. Então, isso vai reduzir o retorno venoso para o coração, menos sangue chega ao coração, diminui o enchimento do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, passa menos sangue para a válvula mitral, vai ter menos fluxo turbilhonado, o sopro fica menos intenso. E é assim que acontece. E atenção, a febre reumática é a principal causadora da estenose mitral, tá? Foi o que a gente falou. E tem a insuficiência tricúspide, que não tem muito o que falar sobre ela, vou falar apenas o que estava escrito no quadro dos monitores, porque não tinha isso no slide dos professores, e muita pouca informação ali no meu livro, então acho que ela não deve ser tão comum assim, né? Mas enfim, numa insuficiência tricúspide, obviamente uma doença que vai afetar o coração direito, vai ter a presença de turgor jugular, né? Então, qual que vai ser a ausculta? Ritmo regular em 3 tempos, com M1 maior que T1, A2 maior que P2, bulhas não fonéticas, com presença de B3 em VD, sopro sistólico em foco tricúspide. Os sinais e sintomas: ascite, edema, hepatomegalia. A manobra de Ribeiro Carvalho vai ser positiva, então o sopro vai estar aumentado nessa manobra, que é aquela lá onde o qual, se não me engano, na inspiração aumenta o sopro, né? E é isso, gente. Doenças orovolvares foram isso. Eu peço perdão por eu ter confundido algumas coisas. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários ou me mandam mensagem no WhatsApp. Um beijo, até a próxima.